Meus queridos, nós no outro bloco falamos aí a respeito do que é a emoção, né? Definimos ali a palavra emoção, mas quais são os fatores que geram essa inteligência emocional, se a gente já pode colocar isso aí? O que vocês me dizem aí, Yuri? Essa inteligência emocional, eu não sou expert no assunto, né, mas tem muito a ver com o que é passado através dos pais. A gente percebe, ou do meio que ela convive, a gente percebe que os pais ou as crianças, depois de um tempo, a gente começa a perceber que a gente traz algumas coisas dos nossos pais. Coisas que talvez a gente nem gostaríamos de ter. Certas reações a gente percebe que veio lá de casa. E é interessante a gente perceber isso porque muitas vezes a gente acha que as emoções são esses picos emocionais, de choro, de alegria somente, mas toda a nossa relação possui essa base emocional. Por isso hoje se fala sobre inteligência emocional. Quem consegue ser inteligente emocionalmente consegue ir mais longe profissionalmente, consegue se manter estável diante de tensões. Agora, existem pessoas que são extremamente inteligentes, intelectualmente falando, raciocínio lógico, mas que não conseguem estabelecer uma relação com o próximo. E isso é fundamental para tudo na vida. Então, a gente percebe que essa inteligência emocional, ou esse bem-estar emocional, é muito importante para que a gente se mantenha na nossa família, se mantenha na nossa vida, consiga se fortalecer. Então, cuidando das nossas emoções, tudo fica mais fácil em casa, tudo fica mais fácil no trabalho, e se a gente estiver desestabilizado emocionalmente, tudo está também. Esse tema é até tema de um livro, né? Inteligência Emocional, de um psicólogo, já foi escrito já há alguns 10 anos atrás, mais ou menos, mas que hoje ele, vem à tona. Pela relevância do assunto, vem à tona. E ele fala justamente isso, dessa questão da importância da emoção na vida de uma pessoa. A emoção, ela ajuda a sobrevivência, porque é pela emoção que nós percebemos determinados perigos, nós percebemos que estamos sozinhos, precisamos nos unir, né? Nas nossas relações interpessoais, de entender o outro, de buscar conhecer o outro, de agir de uma forma esperada, né? É aquilo que você falou até nas questões profissionais. Hoje uma pessoa, ela pode ter um currículo invejável, ela pode ter um currículo muito bom, ter um conhecimento muito bom, mas se ela não sabe lidar com os problemas, com as pessoas, nós temos a gestão de pessoas, né, que é até um curso na área de administração voltada para gerir, para trabalhar com pessoas, o tanto que essas emoções são importantes, porque elas vão de encontro às nossas ações. Então, é lá na infância que nós temos que aprender a lidar com elas, né? Saber que em determinados momentos eu não vou ter tudo que eu quero, então eu tenho que saber esperar. Eu vejo às vezes, e me entristeço também, né? Às vezes no shopping, o menino fazendo aquela birra, eu quero aquela coisa, e a mãe, toma filhinho, toma, dá vontade de parar, fala, minha senhora, pelo amor de Deus, esse menino daqui a pouco está queimando um índio, né? Aí, ó, o Samuel colocou essa condição dos pais. Aí, Janaína, eu te interrompi, agora vamos voltar contigo também. Pois é, pastor, eu estou aproveitando aqui a oportunidade que a Márcia estava falando sobre essa questão das emoções da infância e que, na verdade, esse é o nosso encargo, né? Eu sou líder de crianças e ministro na vida das crianças porque eu acredito, nós acreditamos como igreja que você gerar começar desde a infância, gerar uma visão de vencedor para a criança, todas essas emoções vão ser trabalhadas durante essa fase. Quando chegar na fase adulta, ela não precisa passar por muitas coisas que eu mesma passei, né? Quando eu me converti. Então, hoje a gente ministra para essas crianças. Eu fiz um trabalho lá no aglomerado da Serra e o que a gente mais encontrou foram crianças muito machucadas. Crianças que realmente têm as suas emoções, né, abaladas devido à situação, né, que a família passa, às vezes as relações ali naquele local, mas às vezes não é só porque está lá no aglomerado, mas às vezes até em outras casas. Até uma observação quanto a isso, até a Márcia, quando colocou ali de queimar índio, quem queimou índio não foi um favelado. Exatamente. Quem queimou índio foi gente de classe média alta. Exatamente. Na verdade, a gente tem que ressaltar isso. Mas a base toda ali é na infância, né? Se você começa a gerar na infância, ensinar e edificar a vida do seu filho, e lá, em especial, como eu estou comentando lá no aglomerado, a chave para que essas emoções
possam ser curadas, né, possam ser transformadas e passadas para a família é o perdão daquilo que os pais às vezes falam ou fazem com as crianças ali, né, por causa da realidade social deles. A chave que a gente ministra na vida deles é o perdão, para que realmente elas possam começar a mudar, porque sem o perdão vai acumulando, né? Como se fosse o trem e você carregando ali os vagões, né? Ali que e vai carregando. Cheio. Mas a partir do momento que a gente, com a criança de 7 anos, já vai entendendo o que é o perdão, ela vai chegar na fase adulta totalmente já com as emoções curadas e saradas, né? Você disse aí a respeito, assim, sintetizando, dos pais serem esses facilitadores para os filhos. Aquilo que o pai às vezes passou, aquilo que ele traz de proteção. E o protecionismo dos pais à criança. Outro ponto, a compra das emoções da criança. Pai não tem tempo, então o filho quer, eu quero isso. Aí então, para fazer ali o filme com o filho, vai lá e dá o jogo de última geração, dá um celular de última geração para uma criança que não tem valor, ela não conhece o valor das coisas. Como lidar com isso? Márcia, aqui a sogra aqui do dia. Gente, aqui, peraí. A esposa do Yuri está ali, nós mostramos o Yuri, a esposa está ali também. Tem jeito de dar um tchauzinho ali, ó. Ela está ali aqui no nosso estúdio. Isso, olha lá, ó. Tá vendo? É essa aí, ó. Tá vendo? A mãe do Yuri orou muito, viu? Né, Yuri? Sua mãe é uma mulher de oração. Você pode dar meu nome lá para ela orar por mim, porque eu sei que eu vou ser abençoado. Mas voltando aqui, obrigado pela presença, viu? E aí? E esse lado aí dessa... Porque eu vejo isso como um reforço negativo. E a senhora, qual é a sua experiência, dona Márcia? Na nossa casa, né, a gente teve esse cuidado com nossas filhas, temos 2 filhas, de... São 2 filhas? 2 filhas, colocar limites. Né? Essa questão, por exemplo, porque é moda hoje, determinada etiqueta que está sendo mais assim, usado, né? E, então, a gente não criou esse limite. A gente vai comprar aquilo que pode, dentro do que a gente pode, né? A gente não criou essa coisa, vou para o shopping, então eu quero isso, quero aquele brinquedo. E teve esse limite com elas. Eu creio, né, que isso foi muito bom para elas. Nós não fomos criados com consumismo. Às vezes não é porque não podia, né? Mas realmente poderia... É por uma questão de viver com coerência, de saber lidar com sim ou não também, eu acho né? Que a criança tem que saber, porque não é tudo que ela, na vida inteira, tudo que ela quer, ela vai ter, né? E às vezes os pais se colocam até em dificuldade financeira porque o filho quer um celular, o celular hoje não serve, né? A calça hoje tem que ser a mais cara, enfim. Acho que é desde criança mesmo que tem que cortar, não só na questão de financeira, né? Como a questão de vestir. As meninas hoje querem acompanhar a moda. Então, sempre teve cuidado com as meninas dentro de casa, desde pequenas, questão de vestir. Às vezes, eu vou para a igreja, para ministrar o louvor, inclusive, né? Quando elas cresceram mais. E o pai sempre fala, filha, olha lá no espelho se você está vestindo, se vai agradar ao Senhor. Então, a gente teve esse cuidado com elas desde pequenininha. Isso aí, essa é aquilo que nós falamos, né? Estava junto, o pai presente, a figura do pai é importantíssima. A questão do medo, né? Que as crianças crescem com medo. Então, a gente trabalhou muito isso com elas dentro da palavra, né? Quem teme o homem, arma-se lá das acoradas pequenininho, mas quem confia no Senhor está seguro, né? Em paz me deito, logo pego no sono. Então, vários versículos foram colocados para elas desde pequenininhos, para elas já crescerem sem esse medo, né? Então, a gente teve esse cuidado, os dois, de passar a palavra para elas. Às vezes, o pai era até meio, para elas, né? Como adolescente, meio durão, meio, né, até um pouco demais. Mas essa fase passa, na adolescência é difícil. Eu sou grande. Né, Yuri? Então, essa fase passa, né? Eu também fui criada assim. Agora, me desculpe, sair um pouco aí porque a gente está ficando muito assim, em cima de criação dos filhos e tal, mas eu quero abordar mais o adulto, né? Porque às vezes as famílias têm famílias que não teve essa chance que nós temos de ser criado num lar evangélico, num lar onde os valores cristãos estão passados, então já são casados, já têm suas famílias, então já vem com as suas emoções detonadas. Então a inteligência aí, você tem que saber separar
estou falando isso agora para os adultos, né? Tem que saber separar as emoções que vão te fazer bem, as emoções que são ruins. Aquelas emoções de alegria, de prazer, de aquela coisa gostosa, vão pôr-se assim, né, à vontade, curtir bastante isso. Mas aquelas emoções que são ruins para nós, que são ódio, que é mágoa, que é rancor, essas coisas ruins, para que a gente fica retendo isso? E às vezes isso é um desastre na família. Às vezes uma palavrinha que um fala, o outro já sentiu, né, armado e vira um desastre. Então acho que esse cuidado tem que ter nos adultos. A gente está preocupando muito com as crianças, mas tem famílias já constituídas que não têm o que nós temos. Então tem que ter, estou dando essa palavra aí para essas pessoas, para ter esse zelo. Você sabe o que eu aprendi, Márcia? Agora ainda adulto. Não consigo guardar nem dinheiro. Eu vou guardar rancor de alguém? É um negócio assim, né? Mas infelizmente é no meio de família. Tem questão de inveja, de porque o outro se sai melhor e o outro fica acha mas ruim. Então aí são questões que têm que ser trabalhadas, né? E a pessoa que tem que as comparações isso aí vem da infância, né? Exatamente. Então assim, acho que isso aí que tem que buscar muito, né? É interessante que a Bíblia, desculpa, a Bíblia fala que o poder da bênção e da maldição está na língua, né? Ela até falou a respeito das palavras, o quanto que as crianças estão machucadas, e realmente isso é um perigo para esse adulto que ouviu a vida inteira, talvez que ele não dá conta, que ele é um perdedor, que o irmão dele é melhor. Gente, a pior coisa que pode acontecer é comparar, né, pessoas. Porque quando você compara irmãos, o outro que está em menor valia, ele se sente inferiorizado e depois isso ele leva para a vida inteira. E às vezes aquele também que está sendo valorizado não é bom para ele também. Então quando começam as comparações, as pessoas são diferentes, as relações são diferentes, até os amores, as formas de expressar amor são diferentes. Então esse adulto vai levando toda essa mágoa, que aí é só Jesus mesmo, né, para trazer o perdão, para você aprender a liberar perdão para aquela pessoa. Muitas vezes o adulto se sente culpado, vamos falar de pais, né, que estão trabalhando o dia inteiro, que não tem tempo e tudo, então começa a suprir a criança com coisas, aí vira essa coisa, né, daquela pessoa completamente voltada para as coisas. Então, as emoções, elas são muito intrínsecas mesmo, né, eu faço aquilo que muitas vezes eu tenho, e eu faço muitas vezes aquilo que eu dou conta de fazer. Os pais muitas vezes estão errando, a gente erra, às vezes não é porque a gente quer errar, mas é porque a gente está dando conta de viver com aquilo. Aí dentro da criação de filhos, aquilo que seria um reforço positivo, torna-se um reforço negativo. Né? E aí entra até a questão do protecionismo que você falou, que eu acho que às vezes é muito pior. Nada pode chegar até aquele filho, né? Não pode ser frustrado de nada, é um absurdo, não pode falar isso com ele. E aí ele vai para um mundo que é mau, né? Totalmente desprovido de defesa, não sabe se defender. Uma coisa que eu sempre ressalto aqui, aproveitei esse gancho aí, Márcia, eu vejo assim, hoje no nosso contexto evangélico, né, de vivermos esse contexto evangélico, às vezes nós criamos aquela ideia, isso está errado porque é do diabo. Isso só para criança não resolve. Então nós precisamos de quê? Sentar, explicar, ensinar, não é verdade?